Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo. Estamos entrando agora numa fase bem interessante da geomorfologia fluvial. E nessa aula vocês vão navegar nas bacias de drenagem, beleza? O que seria bacias de drenagem? Segundo Stvor e Latrobe, que é um livro que a gente tem na nossa biblioteca, você pode pegar lá, é toda a área de captação de água pluvial e de neve que pode escoar sobre a forma de fluxo superficial acanalado, fluxo superficial não acanalado, de acordo com os fluxos ortonianos e hipodérmicos e fluxos subterrâneos de água freática. Então é todo o caminho de água, tá vendo? É todo o processo de escoamento de água sobre um ambiente de relevo extremo, possivelmente acidentado. E esse fluxo, ele vai caminhar de acordo com a estrutura do solo, de acordo com a estrutura da vegetação. Então as bacias de drenagem seria justamente a área, de captação de água. Seria então a região de captação de água ou de neve, dependendo do lugar onde você está. E é onde esse lugar, pode ser escoado a água em direção ao canal principal. Então seria a própria bacia hidrográfica, tá certo? Seria a própria bacia hidrográfica que seria esse lugar de captação de água ou de neve. E geralmente, essas áreas de captação, elas são de lugares de uma certa altitude, tá certo? É onde vai surgir, os rios de toda a superfície do nosso território, do nosso planeta, tá certo? Então seria propriamente a bacia hidrográfica, que seria a bacia de drenagem, a bacia onde a água vai correr, tá certo? Logo, a bacia de drenagem constitui a unidade principal nas análises da geomorfologia fluvial e é definida a partir de mapas com uma linha que separa os canais, principalmente os canais de primeira ordem, que vão drenando assim continuamente os vales adjacentes. Essa linha é chamada de divisor de águas ou interflúvio. Então, a vizinhança de bacias hidrográficas, a gente chama isso de divisor de águas ou áreas de interflúvio. A área compreendida dentro da linha divisória e por onde circulam os cursos fluviais, que conformam a rede de drenagem, é definida como área de drenagem, tá certo? Então, você tem aqui as áreas de captação, divididas por lugares geomorfologicamente elevados, que seriam os divisores de águas ou de interflúvio, e aonde a água vai caminhar seria a área de drenagem. Nesse caso, seria esse tipo de fundamentação que eu quero trazer para vocês. Vocês estão vendo cada ponto vermelho? São as áreas de monitoramento de vazão, e as áreas de divisão de divisores seria justamente essas linhas, dividindo as cores. O exemplo aqui, o córrego de Ananãs, que é o principal rio, que vai correr dentro dessas grandes bacias hidrográficas. E essa grande bacia hidrográfica vai ter as suas subbacias, cada uma delas separadas por divisores de água, e aonde a água caminha, a rede de drenagem, tá certo, pessoal? Então aqui é o exemplo que eu quero mostrar para vocês sobre o que seriam as bacias de drenagem. Seria essa fundamentação, essa imagem de mapa para eu mostrar para vocês. Aqui é outra imagem, dessa vez num nível macro, de divisores de águas, de áreas de captação de redes de drenagem. E aqui são os principais rios que transitam, que navegam no território sul-americano. E cada uma delas corresponde a grandes rios divididos pelos seus divisores de águas. E esses rios caminham dentro das suas redes de drenagem. Mais uma imagem para eu mostrar para vocês. Nesse caso aqui eu quero mostrar para vocês as grandes redes de drenagem do Brasil. As redes de drenagem do Sudeste, do Sul, do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, que compõem a nossa área de geomorfologia fluvial em torno do Brasil. Logo, a gente vai chamar toda essa rede de drenagem de sistema hidrogeomorfológico. Esse sistema hidrogeomorfológico ele é constituído por encostas, topos ou cristas e fundo de vales, canais, corpo de águas subterrâneas, sistemas de drenagens urbanos e áreas irrigadas, entre outras unidades espaciais, que estão
interligados como componentes de bacia de drenagem. Logo, o sistema hidrogeomorfológico é uma área da superfície terrestre que drena água. E além da água, faz o trajeto, né, de sedimentos e materiais dissolvidos para uma saída comum, num ponto determinado, né, do canal fluvial, que seria o exutório. É onde o rio, né, vai despejar as suas águas ou em direção a outro rio, ou em direção ao mar ou um lago. E aqui nós temos a escala temporal de uma bacia de drenagem. A rede de drenagem ela pode ser constituída pelo caminho da água, a partir de pequenos sulcos, geralmente, né, por canais efêmeros, que são aqueles canais que surgem a partir, né, da queda da água da chuva, e gravitacionalmente ela escorre em direção a um ponto fraco. Nesse ponto fraco é constituído pelos pequenos sulcos, pelas pequenas ravinas, que vão evoluindo também, né, para grandes vossorocas. Essa escala, né, de ambientes onde a água vai escoar, ela vai ser tanto numa escala micro, que é desde aquele canalzinho da sua rua que a água vai escoar, até grandes complexos hidrográficos, como a bacia hidrográfica do rio Amazonas, tá certo? Então, a gente, para analisar uma rede de drenagem, a gente tem que analisar a escala temporal, o período de chuva que aquela determinada rede de drenagem vai receber. Nesse caso, como nós estamos na região amazônica, especificamente no estado de Rondônia, nós temos 9 meses, né, de períodos chuvosos, de 8 a 9 meses de períodos intensos de chuva. E isso, então, vai combinar num espaço temporal em que o processo de geomorfologia fluvial ela vai ser muito mais intensificada dentro da sua rede de drenagem. E espacialmente a gente vai ter os efeitos disso, como erosões, como o aumento de vazão ou diminuição da vazão, carga de sedimentos no leito do rio e assim em diante. E para então a gente definir o comportamento de uma rede de drenagem, a gente vai então falar dessa rede de drenagem a partir do seu ordenamento. O que seria esse ordenamento? Uma rede de drenagem pode ser analisada em termos de uma série de relações expressas como equações exponenciais ou geométricas. Para a gente definir a rede de drenagem, eu já falei nas aulas anteriores de geomorfologia os cálculos, né, de Orton e Arthur Strahler. Eles é que fundamentaram inicialmente o que a gente chama de geomorfologia fluvial quantitativa, que vai depois ser definido, né, como morfometria fluvial. Nós sabemos e entendemos os processos que ocorrem dentro da geomorfologia fluvial, dentro de uma rede de drenagem, a partir de cálculos matemáticos. Esses cálculos matemáticos eles podem ser definidos a partir dos softwares que a gente tem disponíveis para mapeamentos. Mas só que esses caras eles fizeram isso num período que eles ainda não tinham computador. Então eles fizeram cálculos à mão e definiram o ordenamento das redes de drenagem, que eu vou agora mostrar daqui a pouco para vocês. Esse ordenamento ele é feito, né, a partir de cálculos matemáticos, que vai definir a densidade de drenagem da bacia hidrográfica, a ipsometria dessa bacia hidrográfica, os cálculos, né, de vazão dessa bacia, os cálculos, né, de velocidade dos rios. Então, eles fizeram todos esses cálculos, montaram modelos matemáticos para definir como é o comportamento dessas redes de drenagem. E esses cálculos matemáticos, a gente chama isso de morfometria fluvial. Nós fazemos, então, a partir de cálculos matemáticos que são inseridos dentro dos softwares, o comportamento de uma rede de drenagem. Então, nós temos um método aqui para entendermos as redes de drenagem, que seria a morfometria. Então, nós temos aqui o que a gente chama de morfometria de bacias, e também nós temos os cálculos, né, para rios, que são o escoamento dos canais. Ambos eles são modelos prognósticos de escoamento. Quanto de água é escoado dentro de uma rede de drenagem. E esse cálculo, né, de prognóstico de escoamento ele é feito por parâmetros morfométricos que a gente vai ver ao longo dessa aula.
Logo, a morfometria fluvial é identificar métodos de ordenar e medir o grau de hierarquização das redes de drenagem. Tá certo? A gente pode ver. Eu vou passar um artigo para vocês entenderem o que seria essa morfometria, beleza? Logo, Orton e Strahler, eles definiram, né, a rede de drenagem a partir de tributários iniciais da cabeceira, tá? Que vão receber uma ordem de 0,1. E aí, a partir dessa ordem de 0,1, vai ter a ordem 0,2, 0,3, 0,4 e assim sucessivamente. Essas ordens elas vão sendo aumentadas a partir de uma junção formativa dentro da bacia hidrográfica. Ou seja, você tem um rio inicial, e esse rio inicial lá no topo da bacia hidrográfica ele é considerado a ordem 0,1. Quando esse rio de ordem 0,1 se cruza com outro rio de ordem 0,1, aí você soma esse canal porque eles se juntaram, houve uma junção formativa. E aí então esses dois 0,1s vão fazer a ordem 0,2. E assim você vai aumentando com o nível, né, desse ordenamento de rios dentro da sua bacia hidrográfica. Esses são os primeiros cálculos de morfometria de bacias que vocês podem executar. E aqui está o exemplo, galera, tá? Vocês estão vendo esses unzinhos aqui, ó, são os rios, né? São as nascentes que nascem, né, lá nas cabeceiras das bacias, e eles então vão caminhando, vão escoando, né, a sua rede fluvial, e conforme eles vão se encontrando com outros rios, eles vão aumentando o seu ordenamento. Isso aqui foi determinado na década de 40 e 50. Hoje dá para fazer esses tipos de cálculos a partir, né, dos softwares que a gente tem. E assim então nós vamos ter o reflexo, né, desses cálculos de densidade de drenagem, onde reflete, né, as influências das características topográficas, litológicas, pedológicas e da cobertura vegetal, e incorpora a influência antrópica, permitindo saber se a bacia tem uma boa drenagem ou não, e se a sua tendência, tem, né, uma tendência para a ocorrência de cheias. Tá, galera? Então, a partir dos cálculos de densidade de drenagem, nós vamos saber a geomorfologia da bacia hidrográfica, o tipo de solo da bacia hidrográfica, o tipo de rocha que compõe essa bacia hidrográfica, o tipo de vegetação que essa bacia hidrográfica possui e se a bacia hidrográfica ela está sendo impactada pela atividade humana sobre ela. E assim nós vamos poder, né, determinar se ela tem uma boa drenagem ou se ela pode ter ocorrências de cheias de acordo com a ocupação humana sobre ela, entendeu? Logo, esses cálculos aqui vocês não precisam fazer. O cálculo de densidade de drenagem seria feito pelo seguinte método, tá? Dzão e Dzinho, que é calculado pela divisão do comprimento total de todos os segmentos, um Lzão pela área da bacia em quilômetros, e aí então a gente tem o cálculo, né? Dzão com Dzinho igual a L dividido por área, né, da bacia, e aí nós vamos ter alguns parâmetros para a gente saber se essa bacia tem uma boa densidade de drenagem. Se esse cálculo, né, variar de 0,5 km por metro quadrado, significa que essa bacia ela tem uma drenagem muito ruim e tem uma elevada permeabilidade e precipitação muito escassa. Mas se ela for elevado a 3,5 km, né, quadrados, a bacia exponencialmente ela é bem drenada, ocorrendo em áreas com elevada precipitação e muito impermeáveis. Como nós vivemos na Amazônia, geralmente todos os rios da nossa Amazônia apresentam uma ótima densidade de drenagem. Tá? Então a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de cálculo. E aqui, né, eu mostro para vocês essa imagem, com certeza vocês já viram em outras aulas minhas, que é justamente isso. Se uma bacia, supõe, né, que a sua bacia, que a bacia hidrográfica, ela esteja nessas regiões, ela vai ter, né, ou um impacto de baixa precipitação, tá certo? Ou ela vai ter, né, um impacto de alta precipitação com elevada temperatura. O lugar que a gente está vivendo hoje é o lugar onde a gente tem alta temperatura e alta precipitação. Logo, as bacias hidrográficas elas vão ter um padrão no nosso território aqui de Rondônia, que seriam, né, bacias muito alitizadas, tá certo?
e que a gente vai ver ao longo dessas nossas aulas de geomorfologia fluvial. Então, a densidade de drenagem é o parâmetro que controla a eficiência de escoamento, que reflete juntamente com a precipitação anual, o clima, o relevo, o tipo de rocha, o tipo de solo, cobertura vegetal, ação antrópica de uma bacia. A morfologia da bacia ela é feita a partir do tamanho da bacia, do relevo que ela está constituído e a sua forma, que pode gerar, né, a energia cinética de velocidade da água sobre o relevo, onde a forma da bacia ela vai influenciar diretamente nessa velocidade, né, que a água pode percorrer sobre a sua área. E aqui a gente tem algumas imagens relacionadas às vertentes de bacias. O que seriam as vertentes, professor? Seriam, né, os paredões, né, as áreas, né, de altitudes elevadas das bacias hidrográficas. Se a gente tiver bacias hidrográficas onde a densidade, como é que eu posso dizer aqui, meu Deus do céu, tem um conceito para a gente definir, né, a inclinação, tá certo? É a inclinação. Se essas bacias hidrográficas tiverem uma inclinação alta, a velocidade, né, que a água percorre sobre essas bacias é muito alta. Então a gente vai ter uma forte velocidade, um grande processo de intemperismo extremamente rápido, tá? E um processo erosivo muito intensificado em bacias com altitudes, né, menores ou íngremes, com altitudes altas, né, com inclinação muito alta. Quando essas bacias elas têm uma inclinação mais suave, o processo, né, de caminhar de densidade de drenagem da água sobre essas bacias, elas ainda são rápidas, mas com menor intensidade do que bacias com sua inclinação muito alta. Então a gente vai ter aqui um processo, né, mais equilibrado dentro da bacia hidrográfica de escoamento e sedimentação dentro da bacia, onde vai haver o equilíbrio desses dois pontos dentro da bacia, tá certo? Então nós vamos agora, né, feito toda essa análise, né, sobre como é definida as bacias de drenagem, quais são os cálculos, quais são os padrões de inclinação que essas bacias vão ter, nós vamos então classificar essas redes de drenagem a partir de padrões. Esses padrões é uma classificação qualitativa do arranjo da rede, que pode refletir mais fortemente o componente geológico estrutural e a história geomorfológica da bacia. Os padrões de drenagem eles estão muito relacionados à geologia, fraturas, falhas, dobras, que podem, né, ser encontrados dentro da rede de drenagem. E aqui são os principais padrões de drenagem que a gente tem com relação às bacias hidrográficas, pessoal. É o padrão dendrítico, treliça, retangular, paralela, radial e anelar. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. A dendrítica, ela é a mais conhecida, né? Quando você olha no mapa, você já vai dar de cara com esse padrão de drenagem, tá certo? No mapa, que é a dendrítica. Também é designada como arborescente. A corrente principal corresponde ao tronco, os tributários, aos ramos e as correntes de menor categoria às folhas. Elas parecem com folhas, tá certo? Os tributários distribuem-se em todas as direções e se unem formando ângulos agudos. Esse padrão é tipicamente desenvolvido sobre rochas resistentes, de resistência uniforme, ou em estruturas sedimentares horizontais. Então, o padrão dendrítico é em cima, né, de rochas uniformes, ou seja, camadas de rochas ou ígneas, ou metamorfizadas, ou grandes bacias sedimentares, né, com sedimentos já horizontais, como vocês estão vendo nessa figura aqui, tá certo? Então ela caminha e vai então dando um padrão de uma folha, de uma árvore, né, na sua estrutura de padrão de drenagem. Retangular. O retangular ele é muito difícil de encontrar, principalmente no Brasil. A gente encontra mais no Brasil esse padrão, tá, galera? Em toda a região do Brasil. Mas é claro que existe algumas porções do Brasil que a gente pode ter um fenômeno como esses aqui, como retangular, que caracteriza-se, né, pela presença de ângulos retos tanto no curso principal como nos tributários.
Esse padrão é diretamente condicionado pelas diaclases e falhas que cruzam ângulos retos, ou seja, atividade geológica que vai, né, interferindo sobre o padrão de drenagem. Geralmente, em lugares onde tem tectonismo, você vai ter esse tipo de desenvolvimento do padrão de drenagem a partir da sua rocha, né? A rocha que vai sendo fraturada e com o fraturamento ele vai mudando o curso da água. Dessa forma, há bruscas alterações de direção, quer dos cursos de águas principais, quer dos seus afluentes. Treliça. A treliça ela é interessante, galera. Ela caracteriza-se pela presença de tributários principais alongados e retos, e com certo paralelismo entre si e ao curso principal, sendo que os tributários secundários entram em tributários principais com ângulos retos. Isso aqui ocorre justamente em lugares onde tem áreas de bacias, né? Áreas de planície, principalmente. Vou colocar aqui áreas de planície. Um exemplo que a gente pode encontrar de treliça são nas regiões ali do sudeste, principalmente quando você está, né, sobre a camada, né, da Serra do Mar. A gente pode encontrar padrões de treliça nessas regiões. A treliça ela está muito ligada a rochas de resistência desigual, ou seja, o padrão de erosão nesse tipo de drenagem ele é intenso, tá? Então ele vai sim aos poucos, né, erodindo a rocha, porque essa rocha ela é menos resistente, disposta paralelamente em dobras com estratos dobrados ou basculados e em planície costeira dissecada, tá certo? Então esse é o padrão que a gente pode encontrar talvez na região da Serra do Mar, ali, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Radial. O radial está muito ligado a regiões montanhosas ou regiões de vulcões. Caracteriza-se de drenagens que irradiam a partir de uma área central e nem todos divergem necessariamente entre si, podendo até haver união de rios quando, em função de irregularidades do declive inicial, eles correm obliquamente em uma direção ao outro. Tá? Olha aí, nem preciso falar muito de como é esse padrão de drenagem. Os cursos de água dispõem-se com raios de uma roda, divergindo do centro de uma área mais elevada para a periferia. Sugere regiões com domos estruturais ou vulcões, como eu falei para vocês. E aí a gente pode ter, né, tanto o radial centrípedo, que é de dentro para fora, como o centrífugo, de fora para dentro. Representa a variação do padrão radial e ele é característico em áreas com declives internos. Aí são as crateras, né, de vulcões, crateras, né, de regiões rebaixadas, cristas topográficas que bordejam depressões, que a gente pode ter esse padrão centrífugo, tá? Ou centrípedo. A rede de drenagem converge, né, da periferia para um ponto central comum, localizado numa posição topográfica deprimida. E o paralelo, galera, que é justamente das regiões montanhosas para as áreas costeiras, ou podendo também acontecer dentro do continente, tá? Dentro de áreas continentais. O paralelo ele caracteriza-se por uma série de cursos de água, que correm mais ou menos paralelos entre si em uma extensão relativamente grande. Ele sugere, né, a existência de declives unidirecionais extensos e pronunciados, ou cristas lineares alongadas, como vocês estão vendo, parece uma veia, né, constituídos por estratos resistentes uniformemente inclinados. Então eles seguem, né, um padrão geológico de rochas muito resistentes. E então eles vai seguindo justamente esse padrão de rochas e vai caminhando, né, até desaguar em um rio, uma praia e assim em diante. E aqui está a classificação de todos os padrões que eu mencionei para vocês, galera. Dendrítico, descrição do padrão, arranjo espalhado como uma árvore, nenhuma orientação evidente de canais. Qual é o seu controle estrutural, a sua geologia, sedimentos horizontais ou rochas cristalinas homogêneas. Falta de controle estrutural em rochas de resistência uniforme. As rochas elas não têm controle estrutural, elas estão ali estáticas e por conta desse estatismo elas vão seguindo os padrões que estão ao redor delas, tá certo? Esse é o padrão dendrítico. O paralelo são canais principais regularmente espaçados e paralelos ou subparalelos que dão, né,
há tributários que se unem aos canais principais em ângulos muito alongados. Esses têm controle estrutural, né, muito intenso, e isso vai gerar, né, em falhas espaçadas, monoclinais ou dobras. Radial, cursos fluviais fluindo para fora do centro para fora, né, que é os cones vulcânicos, os domos, treliça, uma drenagem de direção dominante com outra secundária de direção perpendicular a ela, que são geralmente ligados às rochas inclinadas, dobramentos alternadamente de diferentes resistências, pode ser uma rocha muito resistente, uma de baixa resistência. Retangular, forma uma rede de drenagem perpendicular com duas direções, igualmente desenvolvidas. Elas acontecem justamente em lugares onde tem juntas geológicas ou falhas geológicas. Anelar, rios principais têm um padrão circular com canais tributários em ângulos retos. Isso é muito difícil de encontrar, tá? Eles ocorrem geralmente em domos erodidos alternadamente em rochas de diferentes resistências. Pode existir em outras áreas fora do Brasil. E, né, o padrão centrípedo, né, que cursos fluviais em direção ao centro, que a gente viu igualzinho o padrão radial, né, que são crateras e bacias tectônicas. Beleza, galera, vocês entenderam um pouquinho sobre redes de drenagem, mas ainda nós temos as chamadas capturas de drenagem. O que seria uma captura de drenagem? Quem analisou e viu claramente isso foi o Cristofoletti, no seu livro de 1977. Ele afirma que captura de drenagem ou captura fluvial é o desvio das águas de uma bacia fluvial para o outro, promovendo a expansão de uma drenagem em detrimento da vizinha. Está relacionada à erosão, principalmente a erosão regressiva. Vamos ver então o que seria essas capturas de drenagem. Elas ocorrem a partir, né, de uma absorção, de um aplanamento lateral, de uma captura de transbordamento, de uma captura subterrânea ou de recuo de cabeceiras. E aqui, né, galera, são os padrões. O que é uma captura? Tem um rio e esse rio ele vai erodindo até encontrar um outro rio. Depois que ele erode, ele se junta a esse outro rio e o padrão antigo dele, padrão de drenagem antigo dele, já não existe mais. Ele vai seguir agora aquele padrão que ele cavocou a partir, né, da erosão. Isso seria então as capturas de drenagem, tá, pessoal? E aqui seria um outro modelo. Conforme a erosão vai ocorrendo sobre a borda da montanha, sobre o hogback aí da serra, e a água vai erodindo, o que vai acontecer futuramente? Esse rio ele vai perder o seu canal original e vai seguir um novo canal, tá? Como vocês estão vendo aqui nessas imagens, tá certo? Tá? E essa aqui seria nos Estados Unidos, tá? Esse padrão de captura de drenagem, beleza? Aqui são as várias formas de como um rio pode ser capturado, tá? E essa forma de capturação de redes de drenagem a gente chama de rearranjo de drenagem, tá? Com visão em planta de capturas de drenagem. Existem várias formas, galera, de um rio assumir um outro rio ou extinguir esse rio para seguir um outro padrão. Geralmente isso ocorre a partir de relações com o solo, se esse solo for muito menos resistente, ou se a rocha também for muito menos resistente. Então vai seguir um padrão ou geomorfologicamente ativa ou geologicamente ativa, tá certo? Olha aí, galera, esse aqui é um exemplo que a gente tem do Brasil, do rio Guaratuba. O rio Guaratuba ele seguia um sentido, e aí esse rio então houve um processo, né, de erosão, de regressão, a erosão regressiva, e o rio Guaratuba que corria para o interior, né, do território agora vai seguir um novo sentido do curso, tá? Se vocês quiserem, pode procurar no Google Earth, né, o rio Guaratuba, para vocês verem a modificação que esse rio fez de captura de drenagem. E por hoje é só, pessoal. Dúvidas vai ser esclarecidas na próxima semana, beleza? Meu muito obrigado e até a próxima.